E aí, chegando no capítulo 14, ele fala como vencer os fantasmas do medo. E são 6 medos que a gente não pode ter, que são armas diabólicas, ele fala no livro Mais Esperto que o Diabo. Que é o medo da pobreza. Uma vez que a gente tem o medo da pobreza, a gente comete atrocidades. Esse é o medo que domina 98% da população mundial. É muito forte isso. E ele fala isso muitas vezes no livro. O medo da crítica. E aí, esse é um medo que hoje ele é muito, muito forte em mim, e eu reconheço isso e tenho tentado vencer todos os dias. O medo da doença, o medo de perder o amor de alguém, esse ele fala que é o que causa a maior dor de todas. O medo da velhice e o medo da morte. E aí ele até fala que, inclusive, a indecisão é o projeto do medo. Então, você ser indeciso, você já está montando o seu projeto do medo. Então, a importância da decisão como um dos princípios. Agora, esses medos aí, o seu objetivo é combatê-los. Sim. Né? Quanto mais você trabalha a sua atitude mental, mais você combate eles. Sim. Então, perigoso que eu ia falar, mas esse episódio está saindo depois da eleição. Muita gente, metade do Brasil escolheu de um lado, outra metade do outro. Então, metade do Brasil tá achando que o Brasil vai ser destruído agora. Acabou. Nada disso vai acontecer. Amém. Em 4 anos, nada disso vai acontecer. Então, o que vai acontecer, como a gente já falou, são questões de eu não concordo com a atitude do presidente nisso, não concordo com a atitude do presidente naquilo. Mas cada um tem dentro de si, se não tiver esses medos aqui, a possibilidade, a semente, o benefício de prosperar e lutar. Porque tem muito empresário, tem muita gente que prosperou no governo Lula, governo Dilma, no governo Bolsonaro. No de Getúlio. Qualquer governo que tiver, tem gente que prosperou. Então, se alguém prosperou, de forma lícita, eu tô dizendo, tem gente que prosperou, muita gente que prosperou de forma lícita. Mas que depois paga o preço, mais cedo ou mais tarde. A gente viu isso acontecendo. O quê? A pessoa que prospera de forma ilícita. Eu falei lícita. Eu sei, mas tô dizendo, a que prospera de forma ilícita, porque você falou, tem muita gente que prospera de forma ilícita também. Aí eu falei, depois paga o preço, mais cedo ou mais tarde. Você falou depois, enfim. Tudo bem. Então, aquele que é ilícito vai pagar o preço. Eu falei errado, pode ser que eu tenha falado errado. Enfim, as pessoas que prosperaram de forma lícita, todos esses governos, se elas também conseguiram, a gente também consegue. Simples assim, não tem muita mágica para ser feita. Se um consegue, o outro também consegue. Ninguém é muito acima da média assim, a ponto de você não conseguir estudar o suficiente para alcançar o nível dele. Napoleão Hill, ele fala que todo fracasso tem em si uma semente de benefício equivalente. Acertou a frase. Viu? E então, justamente, talvez se para você que tá no 50% que votou contra o atual presidente, tá aí o seu momento de fracasso temporário com uma semente de benefício equivalente. Então a minha revolta é tão grande, eu tô com tanto, espero que não seja medo, mas eu estou com receio de acontecer algo no Brasil que eu vou trabalhar o dobro, olha aí a semente equivalente. E aí que você enriquece, graças a um governo? Não, graças a você mesmo. Enfim, e aí quando ele vem aqui para o medo da crítica especificamente, ele fala algo muito legal. Ele fala assim, os parentes mais próximos costumam ser os piores críticos. Deveria ser considerado um crime, e na verdade é um crime da pior espécie, pai ou mãe incutirem complexos de inferioridade em seus filhos por meio de censuras desnecessárias, que é uma coisa que a gente falou no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se você quer o mel, não espante a abelha, e você espanta as abelhas. Quando você critica as pessoas, você fere o ego delas. Então ele fala, inclusive, da importância dos pais não fazerem isso. E uma parte que é muito legal também é o medo de perder o amor de alguém, que ele falou que essa origem do medo é a que causa a maior dor. Só que ele fala assim, dos 6 medos básicos, esse é o mais doloroso e talvez o que mais provoque estragos no corpo e na mente, levando muitas pessoas a uma insanidade. Entretanto, cadê? Ele fala aqui, só falta não ser nesse, mas ele fala algo tão bonito que assim, se um dia você amou alguém de verdade, eu acho que é no último capítulo que ele fala assim, você não tem que ter medo de perder, porque o amor nunca se perde, você pode perder a relação. Então, por exemplo, hoje eu amo muito o Joe, talvez eu possa perder a nossa relação. É um exemplo. Mas eu não posso ter medo de perder o amor dele, porque eu não vou perder. O amor, esse sentimento, ele já existiu e ele não se acaba. O amor o que eterno. Exatamente, o que acaba é a relação.
namorados, mas o amor que um dia ele sentiu por mim, eu não vou perder. E isso é bastante interessante. Isso também afaga ali o coração de... Muitas vezes a gente se pega com esse medo, que é o que leva ao ciúme. Sim. Que é um dos motivos do fracasso, lá quando ele traz. Um adendo apenas. O amor, ele existe numa relação saudável. Se sua relação não é saudável, não existe amor ali dentro. Exato. Se o seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, tá te privando de viver, tipo, tá te ameaçando, coisa do tipo, ele não te ama de verdade. Deixar bem claro aqui, ou ela não te ama de verdade. E o ciúme nunca, nunca, nunca é prova de amor. Exato, o ciúme nunca é prova de amor. Aí, infelizmente, tem mulher que apanha e fala, mas fui eu que irritei ele. Isso não existe. Eu irritei ele. Ele tá te batendo porque ele é idiota, porque ele é covarde. Uhum. Então, ele não te ama de verdade. Se você tá nessa situação, fuja.